Kieu Lee, 52 anos, depositou seu pedido de aposentadoria antecipada na mesa de carvalho do diretor. Suas mãos tremiam ligeiramente, traindo a firmeza de seu rosto marcado por rugas discretas. "Preciso partir, Gerald. É só isso que posso dizer", afirmou com voz calma, mas determinada. Aos seus pés, Tal, seu Jack Russell de pelo branco e caramelo, mostrava-se inquieto, orelhas triangulares em constante movimento como radares captando algo invisível aos humanos. O pequeno cão alternava olhares entre seu dono e a porta, como se pressentisse uma urgência. Na cafeteria, durante o almoço de despedida improvisado, May segurou suas mãos. "Você nunca mencionou planos de sair, Kieu. É algum problema de saúde?" perguntou, preocupação genuína em seus olhos. "Estou bem, May. É apenas uma necessidade", respondeu com aquele sorriso contido que raramente mostrava os dentes. "Há lugares que preciso conhecer antes que seja tarde demais." Os colegas trocaram olhares preocupados. Todos conheciam Kieu como um homem de rotinas meticulosas, chegando sempre às 7h43. Sua mesa organizada com precisão militar, canetas alinhadas por tamanho. Esta decisão repentina era completamente fora de seu caráter. Em seu apartamento no 10º andar, enquanto dobrava cuidadosamente suas camisas de algodão, o celular tocou. "Você enlouqueceu? Vender o apartamento? Largar o emprego?" questionou Lian, sua irmã. "Já tomei minha decisão", respondeu, observando Tal sentado sobre a mala fechada, como se temesse ser deixado para trás. "Talvez seja isso que estou buscando, Lian. Um propósito que ainda não conheço." No táxi, enquanto o sol nascia timidamente entre os arranha-céus, Kieu inseriu um dedo pela grade da caixa de transporte, tocando o nariz úmido de Tal. Estamos começando de novo, só nós dois." Desconhecia que aquela jornada revelaria segredos ancestrais e transformaria sua compreensão sobre laços que transcendem o tempo. Na Austrália, sob um céu azul turquesa infinito, Kieu sentiu-se estranhamente revigorado. Tal, liberado da caixa de transporte, sacudiu-se inteiro como se tentasse livrar-se da sensação de confinamento, sua coleira vermelha desbotada balançando no movimento. Seguindo a costa em um carro alugado, passaram por praias de areias tão brancas que feriam os olhos e pequenas cidades onde o tempo parecia fluir mais lentamente. A cada novo lugar, Kieu sentia algo inexplicável crescer dentro dele. Simultaneamente, uma fuga e uma busca. Em Port Douglas, alugaram uma casa de madeira azul clara com vista para o mar. Durante as tardes, Tal corria à frente nas caminhadas pela praia, farejando conchas e perseguindo gaivotas que nunca conseguia alcançar. "Você parece mais vivo aqui", comentou a Sra. Hartley enquanto servia ovos pochê com abacate. Seu cachorro também. Havia verdade nisso. Os pesadelos que o atormentavam há anos, imagens nebulosas de água subindo e choros distantes, haviam diminuído consideravelmente. Foi numa baía isolada, acessível apenas por uma trilha estreita entre rochas, que encontraram seu refúgio. Ao entardecer, com Tal aninhado ao seu lado na areia morna, Kieu observava o sol transformar o oceano numa tela de cores flamejantes. "É uma vista espetacular, não é?" A voz grave veio de trás, sobressaltando-os. O homem alto de cabelos grisalhos tinha olhos de um azul tão profundo que parecia sobrenatural, causando em Kieu uma sensação perturbadora de reconhecimento. "O seu cachorro é protetor", observou o estranho quando Tal mostrou os dentes. "Jack Russell são assim, leais até o fim. Ele se chama Tal", respondeu Kieu automaticamente. "Caminho em chinês, adequado para um companheiro de jornada." O homem fitou Kieu intensamente. "Você já se perguntou por que sentiu necessidade de vir para este lugar específico? Entre tantos destinos possíveis?" A pergunta atingiu Kieu como uma onda fria. Era exatamente o que questionava nas noites insones. Às vezes,
continuou o homem, sua silhueta recortada contra o céu índigo. São os lugares que nos chamam, por razões que só entenderemos quando for a hora certa. Naquela noite, o pesadelo retornou com violência. Kio, lutando contra a corrente, enquanto uma voz, a mesma do estranho, chamava seu nome das profundezas. Acordou ofegante, coração martelando contra o peito, para encontrar Tal perfeitamente acordado, olhos fixos na janela por onde entrava a luz prateada da lua. 3 dias se passaram sem que Kio voltasse àquela praia. O encontro com o estranho deixara uma inquietação inominável em seu peito. Se tiver sorte, pode ver golfinhos nesta época, comentou o homem do pier, de pele curtida pelo sol e mãos calejadas, entregando coletes salva-vidas. Mas fique dentro dessa área marcada. As correntes ao norte são traiçoeiras, mesmo em dias tranquilos. Desde o amanhecer, Tal demonstrava comportamento incomum. Recusara comida e mantinha-se anormalmente próximo às pernas do dono, olhos escuros seguindo seus movimentos com intensidade incomum. No oceano, o barco deslizava suavemente pelas águas turquesa, espalhando gotículas reluzentes como diamantes ao sol. Kio sentiu uma liberdade há muito esquecida. O vento marinho em seu rosto, horizonte infinito, apenas o som das águas e dos pássaros preenchendo seus ouvidos. Numa pequena enseada protegida, onde as águas eram tão cristalinas que revelavam pequenos peixes coloridos, Kio ancorou. Enquanto Tal bebia água avidamente da tigela, algo estranho ocorreu. Um movimento incomum na superfície da água. Não era um peixe ou uma onda natural, mas um padrão circular que se expandia deliberadamente. Tal viu também. Ergueu-se nas patas traseiras apoiado na lateral do barco e começou a latir freneticamente. Não seu latido de alerta normal, mas um som quase desesperado, como se implorasse. Subitamente, uma onda anormalmente grande surgiu do nada, balançando violentamente o barco. "Tal!" gritou Kio, esticando o braço, seus dedos roçando o pelo macio, antes que o pequeno corpo fosse lançado na água com um splash que pareceu ecoar como trovão. Kio mergulhou. A água estava inexplicavelmente fria, causando um choque momentâneo. Quando emergiu, viu Tal a alguns metros, lutando contra uma corrente que parecia puxá-lo deliberadamente para longe. Nadou com toda a força, ignorando a queimação em seus músculos e o ar que faltava em seus pulmões. Por um instante, seus dedos tocaram o colete salva-vidas de Tal, faltando apenas centímetros para agarrá-lo quando uma onda o separou novamente. A última vez que seus olhares se encontraram, o de Tal cheio de confusão e medo, o de Kio transbordando impotência, uma onda encobriu o pequeno corpo. Quando a água baixou, não havia mais nada além da superfície indiferente do oceano. Não. Kio continuou nadando mesmo quando seus músculos imploravam descanso, mergulhando repetidamente, olhos ardendo com o sal, buscando qualquer sinal do colete vermelho de Tal nas profundezas impenetráveis. Quando finalmente conseguiu voltar ao barco, suas mãos tremiam tanto que mal conseguia segurar o leme. O céu, antes de um azul perfeito, agora parecia zombar de sua dor com sua beleza implacável. No porto, suas pernas cederam. "Meu Deus, o que aconteceu? Onde está o cachorrinho?" perguntou o homem que lhe alugara o barco, alarmado com sua condição, encharcado, exausto, olhos vermelhos incapazes de produzir mais lágrimas. "O oceano", foi tudo o que conseguiu dizer, a voz quebrada pelo peso daquela única palavra. Por 3 dias, Kio percorreu a costa obsessivamente, seus passos deixando marcas profundas na areia molhada. Cada objeto trazido pelas ondas provocava um salto doloroso em seu coração. Uma alga, madeira, uma garrafa. Nunca Tal. A notícia espalhou-se rapidamente. Pescadores saíram em seus barcos pequenos mas resistentes, vasculhando enseadas próximas.
Uma senhora idosa da padaria, de olhos gentis e mãos enrugadas, trouxe pão caseiro e sopa que permaneceram intocados. A guarda costeira fez buscas profissionais nos primeiros dias, mas eventualmente, como esperado, todos retornaram às suas vidas. Todos, exceto que eu. Na manhã do quarto dia, uma figura solitária na praia deserta chamou sua atenção. Um homem idoso de pele curtida como couro antigo reparava redes de pesca com movimentos deliberados, ocasionalmente erguendo os olhos para o horizonte como se aguardasse um sinal. "Bom dia", disse antes que Kyo pudesse falar, mãos trabalhando habilmente com a rede. "Você é o homem que perdeu o cachorro." Não era pergunta. Kyo assentiu, sentindo a familiar pressão no peito. "O oceano tem seus próprios desígnios", continuou o velho, olhos azul desbotados intensamente atentos, como se enxergassem além da superfície das coisas. "Ele não rouba sem motivo, sempre devolve. De alguma forma." "O que quer dizer?" perguntou Kyo, atingido pela frase como um golpe físico. "Esta costa guarda suas histórias. Nem tudo que o mar leva está realmente perdido. Às vezes está apenas transformado." O pescador levantou-se com surpreendente agilidade. "Fique atento aos sinais e não confie em todos por aqui. Alguns têm interesse especial em visitantes como você." Nos dias seguintes, Kyo notou comportamentos estranhos, olhares distantes observando-o na praia, conversas que cessavam abruptamente quando entrava em estabelecimentos, perguntas insistentes sobre detalhes do acidente. "Foi exatamente naquela enseada que seu cachorro desapareceu?" perguntou o gerente do hotel, inclinando-se com interesse excessivo. "E ele começou a latir para algo na água antes de cair? Estava sozinho quando aconteceu?" questionou a atendente da mercearia, olhos evitando os dele. "Ninguém mais viu?" Quase uma semana após o desaparecimento, uma ligação. "Ai, Sr. Lee, meu nome é Elisa Murray. Encontrei algo que pode lhe interessar. Uma coleira na praia de Coral Bay, a 20 quilômetros de onde seu cachorro desapareceu." No café à beira-mar, Elisa, 40 anos, olhos gentis mas preocupados, deslizou um saco plástico transparente pela mesa. Dentro, uma coleira vermelha idêntica à de tal, a plaquinha de identificação com seu nome e o número de telefone de Kyo. O estranho, porém, era seu estado de conservação perfeito, sem desbotamento pela água salgada, a plaquinha brilhando como nova. Era como se tivesse acabado de sair da loja. "E na areia", confirmou Elisa quando questionada, como se alguém a tivesse deixado deliberadamente. "Sr. Lee, você acredita em coincidências?" "Até uma semana atrás, sim", respondeu, segurando a coleira como um talismã. "Pergunte aos mais velhos sobre a lenda do retorno", sugeriu ela ao partir, "e procure os registros da biblioteca local, o livro de ocorrências de 1973. Tenha cuidado com o oceano daqui. Dizem que ele tem memória." A biblioteca municipal ocupava um prédio colonial, com janelas altas que filtravam luz dourada sobre estantes de madeira escura. A bibliotecária idosa ajustou os óculos sobre o nariz fino quando Kyo pediu o livro de ocorrências de 1973. O volume encadernado em couro sintético verde tinha páginas amareladas pelo tempo. Em junho de 1973, uma caligrafia meticulosa registrava: 12 de junho, desaparecimento de Jonathan Chen, 32, e seu cão, Jack Russell, na costa norte, setor 7, durante passeio de barco. Testemunhas relatam condições climáticas anormais, apesar do céu limpo. Caso arquivado como afogamento acidental. Kyo sentiu um arrepio gelado percorrer sua espinha. As coincidências eram perturbadoras. Um homem asiático, um Jack Russell, o mesmo trecho de mar. O registro de 23 de junho completava o quadro alarmante.
coleira canina encontrada na praia de Coral Bay, a 18 quilômetros do local do desaparecimento, estado de conservação incompatível com exposição prolongada à água salgada. Nos dias seguintes, Kyo mergulhou em investigação obsessiva. Chen era engenheiro taiwanês, descrito como metódico e devotado ao seu cão. Como Kyo, sua decisão de fazer o passeio de barco fora repentina, completamente fora de seu padrão comportamental. Ele dizia que o oceano o estava chamando. Contou Martha Wilson, 87 anos, olhos embaçados pela catarata, mas vívidos em memórias. Passava horas olhando para o mar, como se esperasse algo emergir das ondas. A lenda do retorno revelou-se aos poucos através de conversas com moradores antigos. O oceano daquela região específica possuiria consciência própria, ocasionalmente escolhendo pessoas para um propósito especial. O oceano reconhece almas que pertencem a ele, explicou o velho pescador, seu rosto marcado por décadas de exposição ao sol e ao sal. Pessoas que carregam memórias antigas, dívidas não pagas, e quando encontra uma dessas almas, tenta reclamá-la. E os cães? Perguntou Kyo, voz quase inaudível sobre o murmúrio constante das ondas. Os animais enxergam o que não podemos, sentem o que não conseguimos sentir. Um cão que se sacrifica por seu dono pode ser a mais poderosa proteção contra forças que desconhecemos. Em suas pesquisas, Kyo descobriu um padrão. Aproximadamente a cada 50 anos, ocorria um caso semelhante naquela costa. Um homem e seu cão desapareciam em circunstâncias misteriosas, no mesmo trecho de oceano. Em um diário de 1873, escrito por um missionário britânico, encontrou a origem da lenda. Eles falam de um espírito das águas que busca almas para completar um ciclo interrompido. Um homem que se afogou buscando salvar seu cão. Incapaz de aceitar a separação, seu espírito permanece nas profundezas, atraindo outros para completar sua jornada inacabada. O relógio digital marcava 3h47 da manhã quando Kyo despertou bruscamente. Não foi um barulho, mas a ausência do som constante das ondas que o acordou. O silêncio absoluto parecia pressionar seus ouvidos enquanto uma presença indefinível pairava no quarto escuro. Tal, a palavra escapou como uma prece desesperada. A porta do quarto, definitivamente fechada antes de dormir, estava entreaberta. No chão, iluminadas pela luz prateada da lua que invadia a janela, pegadas úmidas, pequenas marcas de patas, formando um caminho nítido desde a porta até a cama, continuando em direção à varanda. Com o coração martelando contra as costelas, Kyo seguiu aquele rastro impossível. As marcas cruzavam a sala, passavam pela porta da varanda também misteriosamente aberta, descendo pela escada direto para a praia. A areia fria sob seus pés descalços parecia irreal, enquanto seguia as pegadas perfeitamente formadas. Reconheceria em qualquer lugar o padrão peculiar da pata dianteira direita de Tal, ligeiramente menor devido a um acidente quando filhote. Ao se aproximar da linha de água, as nuvens que cobriam parcialmente a lua se dissiparam, banhando a praia em claridade quase sobrenatural. Foi então que viu a silhueta inconfundível de um pequeno cão parado à beira da água, perfeitamente imóvel, olhando fixamente para o oceano. Tal chamou, voz embargada pela emoção. Tal, é você? A figura canina virou-se com lentidão deliberada. Na luz da lua, Kyo distinguia claramente o padrão branco e caramelo de seu pelo, as orelhas triangulares eretas, a postura alerta tão familiar. Mas algo estava profundamente diferente. Os olhos de Tal, normalmente castanhos e expressivos, brilhavam com uma luminescência azulada sobrenatural, como se refletissem alguma luz subaquática invisível. Venha cá, amigo. Kyo estendeu a mão trêmula. Tal permaneceu imóvel, seus olhos luminosos fixos com intensidade perturbadora.
Não havia alegria em seu olhar, nem o frenético abanar de cauda que sempre acompanhava seus reencontros. Apenas aquela fixidez solene, quase acusatória. Subitamente, o cão virou-se para o oceano e deu alguns passos em direção à água. Parou e olhou para trás, em convite silencioso para que eu o seguisse. Um arrepio gelado percorreu sua espinha. Esta cena, o animal conduzindo o humano para a água, repetia exatamente o relato do diário aborígene. A dúvida o paralisou momentaneamente. Seria realmente tal ou uma armadilha do espírito das águas? Nesse instante de hesitação crucial, uma onda anormalmente grande emergiu do oceano calmo, avançando com velocidade impossível. Quando recuou, Tal havia simplesmente desaparecido. Não! O grito de Kiel rasgou o silêncio da noite enquanto corria para a água. Foi então que viu, flutuando suavemente sobre as ondas agora calmas, a coleira vermelha de Tal. Ao tocá-la, a água ao redor começou a brilhar com a mesma luminescência azulada dos olhos transformados do cão, formando um padrão circular que se expandia concentricamente. "O que você quer de mim?" perguntou a presença palpável que sentia, observando-o das profundezas. Examinando a coleira, descobriu gravado no interior, em caracteres minúsculos que certamente não existiam antes, uma frase em chinês antigo: "O que o oceano toma, ele transforma. O que ele transforma pertence para sempre às profundezas." Ao retornar à areia, exausto e confuso, Kiel olhou uma última vez para trás. Por um breve instante, tão fugaz que poderia ser imaginação, viu duas silhuetas caninas idênticas na água, observando-o lado a lado antes de submergir simultaneamente. O amanhecer encontrou Kiel sentado na varanda, a coleira de Tal sobre seu colo, olhos vermelhos fixos no horizonte onde o sol nascia sobre o oceano. A inscrição misteriosa no couro parecia desvanecer-se na luz do dia, como uma tatuagem que se apaga gradualmente. "O que você escolherá agora?" A voz veio de trás, fazendo-o virar-se bruscamente. O estranho de olhos azuis estava no jardim, como se tivesse surgido do nada. Não havia carro na estrada, nenhum som de passos anunciando sua chegada. A pergunta mais importante é: "Você viu o que queria ver ontem à noite?" Encontrou suas respostas. O homem sorriu, aquele sorriso enigmático que não alcançava seus olhos. "Você sabe sobre Tal", afirmou Kiel, não como pergunta. "Sei que você está diante da mesma escolha que todos os outros enfrentaram." O estranho aproximou-se, seus olhos refletindo a luz alaranjada do nascer do sol. "Pode continuar buscando, entrar cada vez mais fundo nas águas até que o oceano o aceite também. Ou pode entender que alguns ciclos precisam ser quebrados, não perpetuados." "Quem é você realmente?" exigiu Kiel, voz trêmula. "Alguém que esteve em sua posição há muito tempo." O homem olhou para o mar com expressão de nostalgia infinita. "Eu também perdi algo precioso para essas águas, e também recebi a visita daquilo que perdi." "Você é Jonathan Chen?" perguntou Kiel subitamente, a compreensão atingindo-o como um raio. "O tempo passa diferentemente para aqueles que fazem pactos com o oceano. Alguns de nós envelhecemos mais lentamente, outros não envelhecem de todo. O que aconteceu com seu cão?" Kiel sentiu que esta resposta era crucial. "Ele se sacrificou para me proteger, como o seu fez. Mas eu não aceitei a separação." O estranho pausou, olhos momentaneamente perdidos em memórias distantes. "Busquei-o nas profundezas e tornei-me parte de um ciclo que já durava séculos. Um ciclo que pode continuar através de você se essa for sua escolha. E se eu quebrar o ciclo, o oceano perde seu poder sobre você, e aqueles que ele tomou encontram finalmente seu descanso." O homem olhou significativamente para a coleira, inclusive seu fiel amigo. Ao meio-dia, sob um céu perfeitamente azul, Kiel retornou à praia do início.
O oceano estava calmo como um espelho refletindo a imensidão acima, aparentemente inofensivo em sua beleza. Ajoelhando-se na areia úmida, começou a cavar um pequeno buraco com as mãos. A coleira vermelha de Tal parecia pesar toneladas em seu bolso, carregada de memórias e significados ocultos. "Você me protegeu até o fim", sussurrou, dedos acariciando uma última vez o couro desgastado antes de depositá-lo na cova. "Sempre foi assim entre nós. Você sentiu o perigo que eu não podia ver. Estou te libertando, amigo." "E a mim também." Enquanto cobria o buraco, uma sensação estranha de leveza começou a se espalhar por seu corpo, como se um peso invisível fosse gradualmente removido. Foi então que ouviu, tão distante que poderia ser imaginação, tão claro que não poderia ser outra coisa, um único latido sobre as águas. Não um chamado de desespero ou uma tentação, mas um som alegre, quase agradecido. Kieu sorriu através das lágrimas, compreendendo finalmente. O oceano realmente transformava o que tomava, mas alguns laços eram fortes demais para serem completamente rompidos. No horizonte, um pequeno barco de pesca navegava tranquilamente. À distância, reconheceu o pescador idoso ao leme, erguendo a mão num aceno que parecia tanto uma saudação quanto uma bênção. Kieu retribuiu o gesto e começou a caminhar. Não sabia para onde iria, mas pela primeira vez desde que chegara àquela costa misteriosa, sentia-se verdadeiramente livre para escolher seu próprio caminho. E se, nas noites mais silenciosas que se seguiram, acordava pensando ter ouvido o suave tiquetaquear de patas no assoalho ou sentido o calor familiar de um pequeno corpo junto ao seu, talvez algumas presenças nunca desaparecessem completamente. Talvez o oceano não tivesse realmente tomado Tal para sempre, apenas transformado a maneira como ele existia, não mais como presença física, mas como um elo eterno, um amor que nem mesmo as águas mais profundas poderiam diluir. E para Kieu, isso era suficiente.